Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma postagem. Bom, vocês estão acompanhando aí o que aconteceu recentemente, quer dizer, vinha acontecendo já há algum tempo, né? Mas só agora veio à tona a história aí do John of God, ou seja, do João de Deus. Aquele que em nome do Deus dele e de algumas pessoas, acabava que em algumas fiéis. Bom, esse caso aqui eu falei só para ver se ficava engraçado, mas não se sabe ainda. Bom, pelo menos eu não sei ainda, se não vi nada falando que ele teria em alguém, mas abusado sim, e de muitas pessoas. E agora ele nega tudo porque não tem prova. Eu até me lembro de uma outra história de um tal político aí. Eu não quero falar aqui sobre política, né? Não vou citar nomes, então você não vai saber de quem que eu tô falando, né? E nem do grupo que eu tô falando. Lembra da história do político que foi preso aí, mas diz que não tem provas contra ele e o povo fica pedindo a prova e tal. E claro, só que no caso do político sim, existem muitas provas. Agora no caso desse João de Deus, ele fazia tudo escondido lá. Parece que até teve um caso que ele levou um cego como testemunha. Aí como é que vai provar, né? Só que é o seguinte, né? Os depoimentos da turma são fortes, mas não quero vir aqui ao detalhe em si, o que aconteceu lá com o cara. O que me interessa aqui é o seguinte, a parte da fé das pessoas. Eu falei que a fé emburrece as pessoas, o que é verdade, porque você vê o relato de algumas daquelas mulheres, é claro, elas são meio que coagidas e tal, tem todo um sentimento por trás disso, mas o interessante é que elas, tipo assim, mesmo sabendo que é errado, que não se deve fazer isso, mas tá tão envolvida com a fé e com a vontade de ser curada, iludida pela uma notícia, uma falsa cura, que isso é falso, você sabe que é falso. Nunca vi ninguém curar um amputado, então não existe isso. Inclusive tem relatos, já vi no noticiário, de algumas pessoas que ele teria curado e a pessoa morreu depois. Mas também não é o que me interessa aqui. O que me interessa é o seguinte, é que com a fé você pode fazer tanta coisa, cara, tipo assim, não é da minha índole, cara, mas eu tava imaginando, gente, quanta gente eu ia comer se eu soubesse, se eu tivesse essa falta de caráter, sabe? Mas eu não tenho. Mas é muito fácil, cara. Você pega uma pessoa iludida, que acredita, iludido que eu falo, que tem fé, essa que acredita nesses supostos milagres, nessas curas aí, e elas se sujeitam a tudo. Você fala assim, tira a roupa aí, dá uma, ela faz, cara. Tipo, ela vai saber que tá errado e tal, mas faz e fica quieta e não entrega pra ninguém. Tanto é que agora estourou o caso aí de 40 anos, que veio à tona agora, porque alguém fez lá sem mostrar a cara, fez a denúncia e tal. Isso ia continuar acontecendo se não fosse isso. Raciocina comigo, existe muitos casos desses que não vêm à tona. De repente agora, porque esse estourou, de repente vai começar a surgir casos. Mas tem casos de cara que, nas mulheres aí, inclusive mulher casada, que é pastor e tudo, está envolvido com a igreja, está envolvido com cura, com salvamento. Isso existe aos montes. Então é claro que esse vídeo não vai ter milhões de acessos, mas se tivesse, eu gostaria o seguinte, de pedir, ou pelo menos para uma ou duas pessoas, se alguém passou por isso, ou passa por isso, ou conhece alguma história de alguém que passa por isso, gente, denuncia. Hoje em dia é muito fácil provar. Todo mundo anda com o celular na mão, então é muito fácil isso, porque também é ruim você sair denunciando coisa falsa, e eu conheço isso. Tem pessoas que estão magoadas e tal, alguma coisa, e começa a delirar e inventar história. Isso acontece. Então, para que isso não aconteça, pega um celularzinho, grava e tal, e denuncia, gente, denuncia. Ou comente com alguém, que esse alguém vai investigar, ou alguém tem mais possibilidade de investigar, de chegar a uma conclusão sobre o caso. Essa parte também é interessante, mas vamos para outra parte, que é a parte da fé mesmo, da religião. Por quê? Porque você sabe, tipo assim, Madre Teresa, todo mundo sabe que ela foi beatificada e tal, é uma santa e tudo, e a gente sabe que o caráter dela era questionável, que ela tinha prazer no sofrimento das pessoas e por aí vai. A história conta isso. A fé, cara, a fé transforma as pessoas. Tem a história daquele pastor, acho que foi no Nordeste afora pra lá, que ele tava na mulher do cara, do outro, e achou justificativa na Bíblia. Inclusive, vou deixar aqui no final o vídeo, vou colocar junto aqui pra você ver. O cara ia na mulher do outro. Por quê? Porque a Bíblia permitia isso, sabe? Eu ia deixar os versículos aqui e tudo, mas você vai ver no vídeo lá, ele mostra onde está escrito isso. Vou deixar o vídeo aí pra você. Primeiro ele desafia as pessoas, fala, eu desafio qualquer um a me provar onde é proibido um homem casado ter mais de uma mulher ou ter sexo com outra mulher. E, cara, pensando bem, eu acho que ele tem razão nessa parte. Então, ou seja, já está justificado.
E aí ele convence o cara, a mulher do cara teve um sonho lá, não sei o que, contou pra ele, e ele foi convencer o marido dela de que fizeram uma reunião, sei lá que diabo fizeram lá, e ficou decidido que ele tinha mesmo que afundar a mulher do outro, porque era uma vontade de Deus, sabe? Cara, aí eu fico imaginando, puta que pariu, com tanta criança morrendo de fome pra todo lado, aquelas crianças na África e tal, e Deus preocupado com a do outro, com a trepada do outro lá, que o outro tinha que comer a mulher do vizinho. Você imagina se a cabeça dessas pessoas, e o pior é que é o seguinte, é fácil convencer elas a fazer isso. Por quê? Porque o mais difícil você já tem, é o que? É uma base numa fé religiosa. Se a pessoa acredita e você espalha que você pode fazer um monte de coisa, elas começam a vir até você. E aí você consegue fazer fraudar alguma história ali para se tornar mais coerente com o que você está falando. E aí você vai ripar, você vai comer meio mundo de mulher. Porque é assim, cara, o povo... Pelo que eu vi da história desse pastor lá, acho que se ele quisesse comer o cara, ele comia também o marido da mulher. Porque na entrevista, você vai ver aí no final do vídeo, que eu vou deixar aqui, na entrevista o marido da mulher fala assim, se é da vontade de Deus, fazer o quê, né? Puta que pariu, cara. Mas é isso, então eu espero que pelo menos a justiça condene esse cara mesmo sem prova, né? Não tô querendo dizer que o caso do político lá não tinha prova, não, porque lá tem prova. Mas nesse caso... Infelizmente não vai ter uma prova física, né? Mas a gente sabe que isso acontece no meio religioso. E é cheio de história. Eu vi uma história em Rondônia que o pastor tava pegando a mulher do cara. E ela lá era uma pastora também lá na frente da igreja. Orar, irmãos, e pá, tal, da noite pá, com o pastor. E no outro dia tava lá na igreja. Acredito que agora vai começar a aparecer muitas dessas histórias. E então meu conselho aí, mulherada, estão sendo abusada, gente, menos fé e mais ação, mais raciocínio. Tem que ter mais consciência da coisa, sabe? A fé, infelizmente, não leva a nada. Tanto é que eu vou postar um vídeo, não sei se vai ser antes desse ou é depois desse, que vai mostrar exatamente que a fé não salva ninguém, beleza? Então tá, por hoje é só, fiquem com os deuses, beijo. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Houve uma interpretação equivocada?
A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós começarmos aqui, porque uma coisa chama a outra.